Olá, sejam todos bem-vindos ao quadro Raquel Rocha Entrevista. A minha convidada de hoje é a escritora Rossana Araripe Lindotti. Falei certinho? Certinho. Rossana está aqui na TV pela primeira vez, Sim. correto? Nunca tinha vindo Não. na TV. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela como escritora, mas antes vamos lhe apresentar para o público. Você é de Itabuna mesmo? Nasceu em Itabuna? Eu sou de Itabuna. Uhum. Nasci aqui. Ok. Começou sua vida, você estava me contando aqui mais cedo, não foi como escritora, sua vida profissional. Como é que foi o início da sua vida profissional? Eu segui outros caminhos. Eu fiz, o primeiro curso superior que eu fiz foi o curso de medicina na Baiana, em Salvador, porque era o sonho do meu pai. E foi quando você saiu de Itabuna? Só passei 3 anos fora, nesse período. Mas você morou em Itabuna até terminar o ensino médio? Sim. E foi para Salvador fazer medicina na Baiana? Isso. Aí, após 2 anos, eu resolvi seguir meu sonho, que não era esse. Não era medicina. Tá. Eu gostava da faculdade de psicologia, mas não tinha aqui em Itabuna. Então eu voltei. Mas tinha lá em Salvador, né? Tinha. Mas quando você saiu da medicina, você... Eu quis voltar, porque além de sair da medicina, eu também não gosto de morar em cidade grande. Voltei para casa. Sim. Aqui o que nós tínhamos era o curso de Direito na antiga FESP, que hoje é o UESC. Inclusive era um curso muito bom. E fiz o curso de Direito, advoguei 2 anos. E eu fiz um concurso para a Secretaria da Fazenda, para o cargo de auditor fiscal. E passei 30 anos lá trabalhando. Como auditora fiscal. Como auditora, da o último ano Fazenda. foi como inspetora. Me aposentei em final de 2016. Como inspetora. Como inspetora. Até aí tinha livro, tinha literatura na sua vida? Olha só, eu fui criada cercada de letrinhas. Eu venho de uma família de leitores, muitos leitores, e alguns escritores que já publicaram livro. Então eu tinha esse desejo, mas era uma coisa ainda longínqua, até porque eu não tinha tempo. No meio do período dos 30 anos na Cefaz, eu resolvi fazer a faculdade de psicologia, porque chegou aqui a primeira turma da FTC em 2001. Enquanto você ainda estava trabalhando na Cefaz. Isso, bem no meio, em 2003. E aí eu comecei a fazer isso, as aulas eram à noite, eu trabalhava durante o dia inteiro, não tinha tempo para escrever nem para pensar em outra coisa. E aí eu me aposentei, eu formei em psicologia, que eu queria preparar uma atividade gratificante para a minha aposentadoria. E era um desejo antigo. Então eu saí da Cefaz, eu já estava atuando como psicóloga, tem 18 anos que eu atuo como psicóloga clínica aqui em Itabuna, atendo adultos sob a abordagem terapia cognitivo-comportamental. Eu fiz uma especialização depois nessa abordagem. E aí, quando eu me aposentei da Cefaz, sobrou mais tempo, porque eu, como psicóloga, meus horários eu poderia organizar melhor. Depois de algum tempo, eu comecei a escrever um livro. E, em paralelo, um livro de contos. E aí, foi como tudo começou. Um livro de contos. Um livro... Eu comecei a escrever as duas coisas, um romance e um livro de contos. Até então, eu estava fazendo isso sozinha. Um dia, minha irmã, Luz Araripe, que também é escritora, está com alguns trabalhos prontos em vias de publicação, ela me falou de um curso, o curso Formação de Escritores da Metamorfose, que é em Porto Alegre. E também tem uma editora que publica livros de alunos. Sim. O curso durou 13 meses. Durante o curso, eu aprendi, né, as técnicas da escrita, aperfeiçoei aquilo que era, assim, era um trabalho só meu e comecei a ser guiada. E tínhamos aulas semanais com bons professores, lives, tínhamos vídeos. Até hoje eu recebo esse material. Então você se preparou para ser escritora? Fui me preparando. Fez uma formação para ser escritora. Isso. E houve uma experiência muito interessante que durante o curso, a Metamorfose, ela providencia produção de coletâneas com os alunos. Cada um tem sua temática e a gente escolhe e participa. Eu participei de 3 coletâneas antes de chegar até aqui, durante o curso. Que são esses livros que você trouxe para a gente, Sim, né? passando. Na ordem aqui, ó. As Vidas que Ninguém Vê, foi o primeiro, correto? Você consegue colocar aqui
Na fechada, Cássio, por favor. Aqui, As Vidas que Ninguém Vê. É um livro de contos, crônicas, poemas? Essa coletânea é a primeira coletânea impressa. Ah. Houve outra antes, Ah. em e-book, que está no YouTube, Dia das Mães Fantástico, onde eu participo com um conto chamado A Mãe, o Bebê e o Berço. Aí veio essa, que é uma Sim. coletânea de crônicas. Sim. Essa coletânea, a gente relata experiências reais a respeito de pessoas socialmente invisíveis. Essas pessoas desfavorecidas socialmente, que muitas vezes nós ignoramos. E eu tenho uma experiência com uma pessoa que eu acompanho há mais de 40 anos. Eu contei a história dela nessa crônica, obviamente com um nome diferente. Sim. E o nome que eu coloquei nesse conto foi Das Graças. É uma Não o pessoa que nome. você conhece? Sim, eu acompanho há mais de 40. É uma dessas pessoas, Ah, muito pobre, Que- com muita luta, e eu conto a história que é dela. um personagem invisível, né? Sim. Para a sociedade, Sim. lógico. Sim. E foi publicado em que ano? Esse foi no percurso entre setembro de 2024 a outubro de 2025. É, porque eu terminei o recente. curso, não, minto, entre setembro de 2023, terminei o curso em outubro de 2024. Então foi nesse período, eu não sei dizer exatamente a data. Essa foi a primeira impressa. As Vidas que Ninguém Vê. Na sequência, nós temos aqui Crianças Pequenas, que também é outra coletânea, É outra né? coletânea, Raquel, só que essa de contos, que fala da aventura de gerar, cuidar e educar uma criança. Eu tenho 6 netos. Coloca então, na fechada aqui. E teve quantos filhos? eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Cada um teve 2 filhos, então eu tenho 6 netos. Então, história de criança eu tenho bastante. Aham. O meu é um conto de autoficção, que é quando você conta uma experiência sua, só que ficcionaliza alguns detalhes, nomes e tal. Então, o nome desse conto meu aí é A Pulseira de Bolinhas. E é uma história Uma história sua, minha, que você uma experiência. e você colocou aqui nesse livro Crianças Pequenas. Foi a segunda. Esses textos, essa crônica e esse conto estão na internet para quem quiser ler em algum lugar ou só no livro? Eu não tenho certeza. Ah, Eu acho que se você entrar no site da Editora Metamorfose, você encontra. encontra, né? Editora Metamorfose, gente. E esse aqui, que foi lançado aqui em Itabuna, é um romance, A Vida Não Desiste. Fala um pouquinho sobre esse romance pra gente, Rosana. Tá. Dá uma fechadinha aqui, Cássio. Esse livro, que é o romance que eu comecei a escrever lá há muito tempo, ele é uma história de superação. Os protagonistas, né, Denis e Marta, eles não se conhecem. Denis é um rapaz que foi afastado dos irmãos desde a infância, viveu em orfanato e o maior desejo da vida dele é reencontrar os irmãos. Marta é uma moça que tem uma vida pacata e ela recebe um diagnóstico assustador que ameaça a sanidade mental dela. Então eles se encontram. Eu não vou contar para não dar spoiler, mas quando eles se encontram, as vidas deles se entrelaçam, o amor e a dor caminham juntos e impactam a vida de ambos. E Tem aí? outros personagens nas Sim. subtramas e todos convergem para um mesmo ambiente. E aí, Onde a história se desenrola. isso. Esse tema... E esse Raquel, nome lindo, A Vida Não Desiste. Então, esse A tema... capa também ficou linda, viu? De quem é a arte da capa? observe aí que é um chão árido É, com uma e a plantinha. vida insistindo em nascer. E a gente vê isso às vezes, assim, Vê. Eu um gosto- verdinho no cimento, concreto, no isso. paralelepípedo, no cimento. Eu né? observo muito isso, inclusive eu fotografo quando eu encontro. Cássio, mostra aqui só a capa. De quem é essa fotografia? A fotografia ou foi um desenho? Eu encomendei ao capista da editora, eu disse como eu queria. Fiz poucas mudanças Sim. e gostei muito do resultado. E esse título já nasceu praticamente junto com o romance. Com o romance. Esse tema, persistência, superação, não desistir, é um tema apaixonante para mim, porque eu tive há mais de 2 décadas Sim. uma experiência muito forte de superação. Questão de saúde? É, um acidente automobilístico Sim. com morte e tal. E eu sofri bastante e passei 2 anos me reabilitando. E isso dividiu minha vida em 2 partes, antes e depois.
Eu não era mais a mesma, mas esse tema para mim foi a minha jornada, praticamente, de não desistir, porque foram muitas dificuldades. Você sabe, quando a gente escreve, a gente sempre coloca nossa subjetividade. É inevitável. Inevitável. E aí nós somos influenciados pelas experiências que nós vivemos e também pelas leituras que fazemos. Sim. E eu leio desde 5 anos de idade, eu nunca mais parei. Minha mãe faleceu há 2 anos, ela tinha 800 livros. Nossa. E eu cerca de 600. Absorvi. Você ficou com a biblioteca da sua mãe? Fiquei com uma boa parte dela, a outra nós distribuímos por pessoas que gostam de ler. A gente achou bom fazer isso, né? Foi muito legal dividir com as pessoas, para terem uma lembrança dela e terem prazer de ler, da leitura. E aí, o gatilho mesmo para eu começar, vou escrever, foram os livros de Lisa Genova. Ela é uma neurologista que escreve histórias desse tipo, de problemas neurológicos. E o que me deu gatilho mesmo foi um livro dela chamado Nunca Mais Raquel. Raquel é o seu nome. Mas o livro mais conhecido dela é Para Sempre Alice, que foi adaptado para o cinema. Eu li dela A Família O'Brien, li Com Amor Anthony. Então, eu sou assim, quando eu gosto de um autor, eu persigo, eu fico esperando ele escrever outro livro e leio tudo que já tem. Então, esse foi o gatilho, porque é uma história de superação também. Raquel supera a dificuldade dela. Agora eu fiquei curiosa. O Para Sempre Alice eu li, né? Que é um livro belíssimo e que conta a história de uma mulher que tem o Alzheimer precoce, né? O Alzheimer é uma doença muito difícil em qualquer idade. Foi um livro que me tocou muito. Primeiro que eu tenho um histórico familiar de Alzheimer, né? Significa que existe uma predisposição em mim. Eu também. E mesmo quando vem tarde, a pessoa ela percebe os primeiros sinais de esquecimento, já é uma angústia muito grande, É muito né? angustiante. E o livro ele trata disso de uma forma muito bonita, porque ele fala assim, quem somos nós sem nossas memórias? Isso mesmo. Enfim, e aí a questão da psicologia, ela vem na sua vida e de alguma forma está linkada a tudo isso, né? A superação, ao que você escreve, pelo que eu vi aqui nos plots das suas histórias, tem muito esse teor um aprofundamento psicológico, né? De tentar mostrar a dor humana e ao mesmo tempo a superação. E é um narrador em terceira pessoa onisciente, então o narrador conhece os sentimentos e os pensamentos dos personagens. A profissão de psicóloga clínica tem a ver com isso, porque a gente o que mais faz é escutar. A gente escuta histórias. Eu costumo dizer isso, a gente escuta histórias. E no próprio curso, quando você começa a entender as emoções que impulsionam o comportamento humano, e no atendimento aos pacientes, a gente conhece muitas histórias. É verdade. E ninguém vai ao psicólogo assim por nada, vai porque tem algum sofrimento, algo incomodando. Então, são muitas histórias de sofrimento. E aí você vai ficando mais próxima dessa psique das pessoas. Agora, não é um privilégio, obviamente, do psicólogo escutar. Se a gente tem um olhar atento para o mundo, prestar atenção, ter empatia pelas histórias e dramas humanos, você consegue escrever sobre isso. Eu sou uma pessoa que uma vez as pessoas estavam me perguntando, né? Porque eu, quando era pequena, eu falava assim, não, eu vou ser escritora, eu quero escrever histórias. Eu gosto muito de escrever. Legal. Mas na minha vida eu fiz o curso de comunicação e trabalhei como documentarista, fazendo documentários e fiz psicologia. Fez psicologia também? Sou psicóloga também. Legal, minha colega. Apaixonada pela psicologia. E apaixonada pela psicanálise. A gente só muda a abordagem. Isso. Mas o que... e aí, numa entrevista, inclusive, eu falei assim, mas se você parar para pensar, a minha paixão por histórias, sabe, o meu interesse genuíno pelo ser humano, ele está nas três... Com certeza. Sabe, nos 3 desejos, sabe, de que eu quero ser uma escritora, eu quero escrever histórias, eu escrevo histórias, de que eu quero registrar essas histórias através dos documentários. Literariamente. E quero também, isso através também do entrevistas por escrita. O que eu estou fazendo aqui é mostrar a sua história. Sim, eu quero saber sobre sua história, eu quero que você conte sua história. E eu quero escutar a sua história. Então, até aqui na TV, o meu interesse por histórias, ele também está presente. E na clínica, a gente escuta histórias assim que muitas vezes você fala, isso aqui
né, daria um livro, né? Verdade. Um livro não seria tão criativo para contar uma história como essa. Cada história é fascinante. E é uma Sim. honra, né? Quando a pessoa, ela se desnuda, ela se abre, ela sabe, se expõe sem nenhuma máscara para você, para contar do sofrimento, das dores, Sim. dos desejos. Então, eu também sou Que legal apaixonada saber por que você é histórias. psicóloga e você gosta de escrever. Quem sabe Aham. você vai começar essa jornada aí, Já tem algumas coisas tá? escritas. Tem em coletâneas também, tem Sim. contos publicados, tem alguns romances. Os romances estão na gaveta. Eu quero amadurecer mais, sabe, Rosana? Alguns escritores escrevem precocemente, depois se arrependem, né? E tira o livro da sua biografia. Então, romances eu quero amadurecê-los e publicá-los mais tarde. Mas estão Sim, registrados na Biblioteca Nacional, estão sim. prontinhos, mas eu não. Que legal. Eu escrevi aos 22 anos, eu acho que já não é aquela história que eu quero A gente contar. Então muda. eu penso, que bom que eu não publiquei A gente aquilo aos muda, né? 22. O filósofo Heráclito, ele dizia que ninguém Não se se pode banha nas entrar no águas do mesmo rio duas duas vezes. vezes. Cada dia nós vamos mudando. Porque nós não somos os mesmos e o rio Isso, também não é o mesmo, isso, né? isso. E aí você publica esse livro aqui também já numa fase da sua vida assim de maturidade, Isso de mesmo. experiência, de conhecimento, não é? Sim. Você olha para ele e pensa assim, essa é a história que eu quis contar. Estou muito satisfeita com a Aham. experiência. A única coisa que eu lamento, Raquel, eu acho que foi na hora certa, na hora que eu tenho mais tempo, na hora que eu tenho mais histórias para contar e que eu estou mais madura, como você disse. A única coisa que eu lamento de não ter começado antes é que minha mãe, ela faleceu há 2 anos. Ela era apaixonada por isso, ela tinha um desejo de escrever, irmãos delas publicaram um livro, e ela tinha um caderno onde ela escrevia muita coisa. Uma vez eu até fiz artesanal para ela colocar, dar de presente no Natal na família. Eu fiz impresso para ela com uma capinha, foto e tudo, uma coisa bem artesanal, e ela distribuiu por toda a família. E ela era aquela pessoa assim que, quando eu era criança, que eu aprendi a ler, eu ficava lendo meu livro infantil e ela lendo o romance dela do meu lado. Sim. Toda hora eu interrompia a leitura dela para perguntar o significado de palavras que eu não conhecia. Sim. E ela, com toda a sabia. paciência, me ensinava. Ela era professora, foi ela que me alfabetizou. Então, eu só lamento isso em questão do tempo. Se eu tivesse começado Não antes, ter daria visto tempo para você ela lançar acompanhar esse livro. esse processo que meu bonito. aí. Eu vou até ler aqui essa dedicatória, porque eu adoro ler. Por favor, leia. Dedicatória de livro, viu? Leia. Sempre quando eu pego um livro, a primeira Tem coisa que eu leio é a dedicatória e tem dedicatória. agradecimentos também, pode ler. Eu já imaginava que sua mãe ia estar aqui. Por isso que você está me contando. Dedico este livro aos meus pais, Sim. Elsa e Eusébio, em memória, que me guiaram e me protegeram por tantos anos e que despertaram em mim o amor pela leitura e pelo estudo, me incentivando a crescer e comemorando comigo cada conquista. Gratidão e saudade. Ai, que homenagem bonita. É que meu pai, ele me incentivou muito ao estudo. Para ele, o estudo era o único caminho. Então, ela de um lado e ele do outro, eu sempre estive no meio dos livros. E dedicou a eles, né? O seu primeiro romance, e que seja o primeiro de muitos, 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 muitos. Já fiquei curiosa para conhecer a história de A Vida Não Desiste. Quando já tem projeto de outros livros? Como eu disse, eu tenho um livro de contos que está pronto para ser lançado. Depois desse, eu vou imprimir, editar, né? Fazer todo aquele processo que eu passei, leitura crítica, revisão, diagramação, tudo isso que agora eu já aprendi como é, né? E vou publicar. Em breve. Está saindo um livro de Esse contos. livro, a maior parte dos contos, são 26 contos. A maior parte são contos de autoficção, mas tem alguns que são pura ficção. Eu queria falar uma coisa, Raquel, divulgar aqui o meu site. Sim. Eu fui instruída durante o curso para fazer um site e publicar textos. Então, eu fiquei assim, poxa, será que eu vou ter conteúdo? Tem um livro de contos, será que eu vou ter tanto conteúdo? O resultado é que eu publico um texto toda semana. Tá fluindo, assim, toda semana. Então, esses textos é só entrar. É meu nome completo, Rosana Araripe Lindotti. Rosana Araripe Lindotti. Lindotti.com.br. Tem são 2 50 S's, textos. viu, gente?
Rossana, dois Isso. S's, Araripe Lindotti. Meu nome quem escolheu foi meu pai. .br. E também tem seu Instagram, não é? Só Rossana Lindotti. para também acompanhar um pouco do seu trabalho lá no Instagram. Querida, gratidão pela sua presença, viu? Por ter trazido seus livros, por ter contado sua história tão bonita. Uma história de uma pessoa que lutou pelo que queria, né? Eu não pretendo parar. Enquanto eu viver, tiver saúde e a mente saudável, eu pretendo continuar escrevendo, porque eu sabia que eu ia gostar, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Todo ser humano tem necessidade de se expressar. E eu encontrei canais para me expressar agora. O site, o livro, enfim, o Instagram. E que muito obrigada a você pela oportunidade, viu? Foi bem. Continue se expressando, escrevendo histórias lindas e falando sobre a dor e a superação. Acima de tudo, sobre a superação, né? Porque são histórias que eu imagino que são histórias de esperança. Sim, com certeza. Obrigada. E você que nos assistiu até agora, lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, cuide do seu coração e seja feliz todos os dias. Beijos.